Boa tarde a todos. Sou Tiago Cepas, sanitarista e especialista em gestão de saúde, membro do Comitê de Ética do Hospital Moriá e responsável pela área de Políticas Públicas e Patient Advocacy da Abrale. Seja bem-vindo ao terceiro dia de debates do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. No painel de hoje, o tema é Pesquisa Clínica no Brasil. A pesquisa clínica existe no mundo desde 1930, mas no Brasil a área só começou a se desenvolver em 1970. Desde então, com o surgimento de órgãos regulatórios, muita coisa mudou. A regulamentação, com bases em normas internacionais, tornou o setor mais atento às normas éticas, cada vez mais rigorosas. Embora o Brasil seja o 6º maior mercado farmacêutico do mundo, ocupa apenas a 14ª posição em pesquisa clínica. Isto porque alguns entraves impedem este avanço. E para falar sobre este assunto, apresento a vocês nossos convidados. Dr. Bichal Guial, professor assistente no Departamento de Ciências de Saúde Pública e cientista da Divisão de Tratamento e Epidemiologia do Câncer no Canadá. Dr. Jorge Venâncio, médico coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. Dr. Fábio Franck, presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, médico coordenador do Hospital de Câncer de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e investigador principal do Centro de Pesquisa Clínica da instituição. Para dar início, contamos com a participação internacional do Dr. Bichal. Ele nos enviou um vídeo e vamos assisti-lo agora. Hello everyone. Thank you very much for the kind invitation to speak at this Brazilian Congress. And it's my huge pleasure and honor to be speaking about some important aspects regarding cancer clinical trials that all patients and advocates of cancer should be aware of. I'm Dr. Vishal Gyawali. I'm an assistant professor at Queen's University, Kingston, Canada. I have no conflicts of interest to disclose. So the first thing is about the importance of clinical trials. We always see this sentence being told again and again that clinical trials are always the best option for patients. That's absolutely true. But there is an important caveat to that. Not all clinical trials are patient-centric and well-designed. So participating in a clinical trial that is not patient-centric and well-designed is not a good idea. So clinical trials are always the best option for patients, should be taken with a grain of salt. Only well-designed patient-centric clinical trials are worth participating in. Only well-designed and patient-centric clinical trials are the best option. So what do I mean by that? That means all clinical trials do not necessarily solve the patient agenda. For example, a trial that is designed from the outset to test clinically irrelevant marginal differences. I'll give you an example. This paper from Lancet Oncology in 2016 was testing a drug for advanced ovarian cancer versus placebo. And the conclusion was this drug significantly increased progression-free survival. So when you read this sentence, the drug significantly increased progression-free survival, you would assume that there must be some substantial improvement. But actually, if you read the results, then there was an improvement of only 18, not months, but days. Just 18 days, and this is not even survival. This is a surrogate endpoint. But it is statistically significant. The p-value is less than 0.05, so this sentence is not wrong, but it is quite meaningless, an improvement of 18 days. So how did this such a small difference of 18 days become significant? Because this trial recruited more than 1,350 patients. A huge number of patients. If you recruit a huge number of patients, then all small differences can look significant. So that means this trial was designed from the outset to detect such a small difference as significant. That means there was no confidence in the efficacy of this drug to begin with.
So there would be no point for a patient to participate in a trial that was designed to detect such a small difference as significant. If you want to read more about this particular trial, then I recommend you to read this paper that I saw at the bottom of the slide. This is an open access paper. So let's continue with the examples of clinical trials that don't solve patient agenda. The other is a trial that ignores patient-related outcomes or quality of life. We had done this study in 2018, in which we looked at 352 phase 3 randomized trials for advanced cancer, and we found that 50% of them, they did not even include quality of life as an endpoint. And of those that did, 25% did not report pre-specified quality of life endpoint. So this means a trial is being done for a drug and patients are recruited, but they are not collecting the information on how the patients feel while on the drug. If it is a good drug, then the patients are supposed to feel better after taking the drug. But if you are asked to enroll onto a trial and there is no plan to collect quality of life data, or there is no plan to publish quality of life data, then you should take that with some suspicion. Altogether, in these trials, we found that there were 125,000 patients whose quality of life outcomes we do not know. So this is a huge waste of patient resources. And patients, they always tell us that one of the reasons why they enroll into trial is to help science and to help future patients from the knowledge that comes out of this trial. But if we are not collecting this information, this is not going to help anyone. The other example is a trial that is conducted without rationale. Now, what do I mean by that? We looked at a number of negative phase 3 trials, trials that failed, phase 3 trials that failed. And we found that actually more than 40% of these negative phase 3 trials were conducted without a supporting phase 2. Now, usually a drug is tested in phase 1, phase 2, and phase 3. So we found that 40% of the trials that failed in phase 3 actually did not have any a supporting phase 2. And 14% of these actually had a negative phase 2. Now, this is quite mind-boggling. A drug failed in a phase 2, but still was tested in a phase 3, and it became negative in a phase 3. Now, there is no benefit for patients in participating in a trial that ultimately failed because that drug did not show benefit. Now, again, there is always a chance that the drug may not work and the trial may be negative. But if we know from the beginning that the drug has already failed in a phase 2 trial, then the chances that the drug will fail in a phase 3 is pretty high because it has already failed before in a phase 2. So if you are participating in a phase 3 trial, you should, as a patient, you should always be asking for the phase 2 data. You should ask whether the drug was already tested in a phase 2 and whether it was proven to be effective in a phase 2. The other example is a trial that uses non-inferiority design inappropriately. For example, in liver cancer, there was a new drug called lenvatinib that was tested against the standard of care sorafenib. And sorafenib is an oral drug. It has some side effects. Lenvatinib is also an oral drug, and it also has a number of side effects. So there was no point in testing this drug in a non-inferiority design. And in fact, lenvatinib is much more expensive than sorafenib. In a non-inferiority trial, what we are asking is whether this new drug is not worse than the drug that we already have. Now, that might sound crazy. Why would someone want to test a new drug if it is as whether or not it is worse than the drug that we already have? Because we need drugs that are better than what we already have. But non-inferiority does make sense in a couple of conditions. If the new drug is cheaper, if the new drug is less invasive, like oral versus injection, and if the new drug is given, let's say, once every month instead of once every week, or if the new drug has a better quality of life, it does make sense. However, in this particular incident, there was no such benefit, and still the drug was tested in a non-inferiority design. And the other example is of a trial that uses inappropriate crossover.
and a trial that uses a substandard control arm. What do I mean by these things? Please allow me to. Crossover means whether or not the patients in the control arm will receive the drug in the experimental arm when they progress. Now, sometimes this is rational and should be done. Sometimes this is irrational and should not be done. For example, this drug abiraterone, it was already approved for castration-resistant prostate cancer. It was already approved. It showed improved survival. And in this trial, we tested whether the same drug was effective in castration-sensitive in earlier course of treatment. But what happened was, after the disease progression, patients who were getting placebo in this trial, they should have received abiraterone because abiraterone was already approved. So they should have received the drug when they progressed. But we saw that only 11% of the patients who got placebo actually received abiraterone when they progressed. So that means the survival difference that we are seeing in this trial could simply be because the patients in the control arm, they did not get an effective drug when they progressed. In another example, again from prostate cancer, this was a trial of Sipuleucel T, a vaccine. We saw that patients in the placebo arm, they went on to receive this vaccine when they progressed, when in fact these vaccines had never been approved before, so we didn't know that they were effective. In that case, when these patients in the control arm, they progress, they should have received an effective treatment that has already been approved, like docetaxel, which is quite effective. But they went on to receive something else, and they lost time in getting this unproven treatment. And that's why we see that this drug actually has only one response. There is no effect on tumor progression, but it improved overall survival. And this could simply be because the patients in the control arm, they were denied an effective treatment for a long time. So this abiraterone example is an example of a crossover that should have happened but did not happen. And Sipuleucel T is an example of a crossover that should not have happened but happened. And we also talked about substandard control arm. Whenever you are participating in the trial, there is an experimental arm and there is a control arm, and you could be randomized to any of these arms. So you should always ask what the control arm treatment would be, because sometimes the trial could be using an inferior control arm in order to show the experimental drug as effective when it is not so. And that can happen in two ways. One, they could be using a control arm treatment that is already known to be inferior to another treatment, or they could use a placebo when an active treatment option is the standard of care. For example, in case of ASCENT-4 trial for ALK positive non-small cell lung cancer, ceritinib was compared against platinum chemo, when in fact crizotinib had already received approval for ALK positive first-line lung cancer. It had received approval in 2011 and full approval in 2013. But this trial ran from 2013 to 2015 when we already knew crizotinib was effective, and patients, if they were not a part of the trial, they would have received crizotinib. But because they were a part of the trial, they got platinum chemo, which we already knew was worse than crizotinib. The other example of using a placebo inappropriately, patients with metastatic pancreatic cancer, they get chemotherapy like FOLFIRINOX. And if they respond to chemotherapy, we continue chemotherapy because this is quite a lethal cancer. But in this particular trial of olaparib, patients in the control arm, they were stopped on the chemo after 16 weeks and they just went on to receive placebo. So these patients got placebo when they should have received active chemotherapy in the control arm. So we discussed about various issues, but what can we do? So I think the most important policy change is that we need to get patients more involved. We need patient empowerment and patient involvement for every aspect of trial design and launch and conduct and result dissemination. The patients should be at the center. We talked about non-inferiority design trials earlier. We looked at all the non-inferiority design of design trials for cancer drugs, and we saw that the non-inferiority design was not appropriate in 40% of them.
And the definition of non-inferiority was up to 1.33. That means here is the non-inferiority definition for these trials. That means up to 33% increase in the risk of dying was considered to be not worse. It was considered to be acceptable. But there is no basis for that. Like the trialists or nobody asked the patients up to what margin of non-inferiority is acceptable. Did the patients actually consider up to 33% increase in the risk of mortality as acceptable? No, we do not know. So we have to ask patients' opinion in deciding such things. You know, whenever you read a clinical trial report, the side effects are reported in such a way. The toxicities of the cancer drugs are considered to be acceptable. But acceptable to whom? We have never asked patients whether the side effect was acceptable or not. Chronic diarrhea, going to bathroom 10 times a day for 5 months. The trial report says the toxicity profile is favorable. It was well tolerated. But we have not asked the patients. Only the patients can decide what is acceptable or tolerable side effect. So we need to get patient input every aspect, and we need to educate the patient as well. We just talked about placebo control arm. Sometimes the placebo arm is justified. Sometimes the placebo arm is not justified. So we need to teach the patients about these concepts, about double-blind study, placebo arms, and things like that. And some of the patients get surprised with financial toxicity of clinical trials because, you know, whenever we talk about clinical trials, we say that the drug is for free, but the drug is not the only thing. There might be other hidden costs that the patient is not aware of. So I guess I have summarized a couple of key questions that the patient should be asking before getting enrolled in a clinical trial in order to ensure that the clinical trial is patient-centric. And here is a list of the questions that I think you can take a note of and you can consider before enrolling into the trial. You should be asking about the control arm, what is the standard of care? If you are not a part of the trial, what is the treatment that you receive, and is that still a part of the trial? And is doing nothing an option? Active surveillance for a number of cancers? What phase of the clinical trial it is? What is the hypothesis? Is it a randomized trial? Is it a are you testing whether the drug is not worse, or are you testing whether the drug is better? What are the side effects? What is the effect on quality of life? What is the other extra burden I need to face? And whether or not you are going to publish this. So this is my final word. We need to always keep in mind that trials are there to serve patients. It's not the other way around. Thank you very much. It has been a pleasure, and I'm happy to answer your questions by email or other methods. Thank you. Muito obrigado, Dr. Bichal. Suas palavras foram inspiradoras. Agora sim, vamos às apresentações dos nossos convidados aqui presentes. Vocês terão 15 minutos para a apresentação individual. Dr. Fábio, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para participar desse congresso, Todos Juntos contra o Câncer, que nesse ano é em formato digital, e nesse debate tão importante que é sobre a pesquisa clínica. E a ideia hoje é de nós podermos discutir, então, como ampliar o acesso às pesquisas clínicas no Brasil. Aqui os meus conflitos de interesse. Qual é a situação do Brasil hoje no mundo? Estatisticamente, nós temos apenas 2,2% de todos os ensaios clínicos. Claro, esses são números de 2019, a gente deve ter uma ampliação por causa dos estudos em Covid, mas, em regra geral, a nossa participação é muito pequena em números globais. A participação do Brasil, em termos de posicionamento, se encontra apenas em 24º lugar no ranking mundial. Veja que nós estamos atrás de países que, inclusive, não têm muita tradição em pesquisa clínica. Em termos de estudo em oncologia, que é a área que nós discutimos hoje, continua sendo o maior número de estudos que são desenvolvidos, mas globalmente nós estamos nesse número em torno de 2%. Apesar disso, na direção contrária, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento têm crescido globalmente, com investimento cada vez maiores. E a questão é, como nós podemos ser mais atrativos? Por que o Brasil, então, se encontra numa posição de coadjuvante e não de protagonista no cenário da pesquisa clínica, e por que nós estamos nessa posição
que eu diria que é constrangedora frente ao potencial que nós temos, já que nós temos toda uma estrutura já montada. Bom, primeiro nós temos que falar na questão do ambiente regulatório. Nós precisamos maior agilidade nas avaliações ético-regulatórias, desde submissões iniciais e subsequentes. O Brasil peca por não apresentar previsibilidade e reprodutibilidade dos seus prazos, ou seja, quem pensa em aplicar um estudo no Brasil, e agora com os estudos de vacina para a Covid-19, nós vemos o quanto é importante essa agilidade. Então, nós não temos prazos que sejam bem definidos, nós temos que diminuir a complexidade dos processos e precisamos harmonizar com regulamentações internacionais para que a gente fique com o Brasil numa situação homogênea. Vejam que, só para exemplificar, na Argentina foi estabelecido em 2017 um decreto presidencial onde estabeleceu um prazo máximo de 60 dias para a aprovação dos seus protocolos e como esse tempo de aprovação, então, caiu pela metade em 2 anos. Alguns dos nossos gargalos são essa aprovação ética tripla sequencial, a demora nos tempos de aprovação dos DDCMs pela Anvisa e também a necessidade de aprovação de emendas, modificações e termos de consentimento que também se tornam demoradas e acabam muitas vezes impactando no recrutamento dos estudos e, óbvio, depois o processo de importação que acaba sendo demorado também. Precisamos, então, de regras mais bem definidas sobre o fornecimento de medicação pós-estudo. Isso é uma barreira, muitas vezes, intransponível, porque a exigência de nós fornecermos tratamento para todas as doenças pelo resto da vida, muitas vezes faz com que o Brasil não seja escolhido para muitos estudos, deixando a nossa população sem opções terapêuticas. Também a coleta de biomarcadores e material biológico durante o estudo, com regras bem estabelecidas, facilitaria o investimento em protocolos que testam cada vez mais as opções de biomarcadores para definição de tratamento. Qualidade e excelência operacional. Precisamos de qualidade em todas as etapas e processos da pesquisa desde o início. Precisamos profissionalizar os centros de pesquisa, e isso só ocorrerá quando nós tivermos idade e prazos bem estabelecidos com que a pesquisa possa ser uma profissão de fato. Precisamos entregar dados com qualidade e entregar com qualidade. Precisamos também estabelecer dentro disso, e tendo prazos sérios, o número de pacientes planejados para o país. Isso nos dá credibilidade de que realmente nós temos competência para o trabalho que foi estabelecido. Precisamos aumentar o conhecimento sobre pesquisa clínica no Brasil e expandir estudos clínicos para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E volto a frisar, só faremos isso quando o Brasil se tornar previsível em termos de prazos e aprovações. E é para isso que, pensando em resolver esse problema de uma maneira definitiva, foi-se proposta a PL 7082/17, ela iniciou com o número de PL 200/15 em 2015 no Senado Federal, e ela dispõe, então, sobre a pesquisa com seres humanos e institui uma nacional de ética em pesquisa com seres humanos. Por quê? Todas as resoluções do Conselho Nacional de Saúde são infralegais, são resoluções e não têm força de lei. Por mais que elas estabeleçam algumas regras, elas não garantem os direitos dos participantes. São numerosas, são confusas, são anacrônicas e são principalmente descoladas do resto do mundo, no mundo globalizado e ágil, como nós temos hoje, totalmente conectado. Elas representam burocracia, porque nós temos 2 instâncias de avaliação ética, processo que só existe no Brasil. A lei que regulamenta a pesquisa clínica em animais desde 2008, e esse é um dado que é chocante, mas não há lei para pesquisa em seres humanos, ou seja, nós continuamos determinando as coisas por resoluções e normativas. E não há clareza nessas resoluções, o que deixa a porta aberta para nós termos abusos e interpretação de caráter, muitas vezes, ideológico. Então, o marco legal do PL 7082 em pesquisa clínica garante, por força de lei,
os direitos dos participantes, que são voluntários. Não reduz direitos em hipótese alguma. E muitas vezes tem-se ouvido esse comentário que acaba se tornando vazio. Um projeto de lei estabelece legalmente esses direitos. Volto a dizer, a participação dos pacientes é voluntária. Nesse momento atual, por exemplo, ninguém é obrigado a participar de um estudo de vacina para a Covid, mas as pessoas estão se inscrevendo avidamente. Por quê? Porque a pesquisa proporciona acesso rápido a tratamentos que podem ser promissores. Estabelece deveres das instituições de pesquisa, dos pesquisadores, patrocinadores, das CROs e demais entidades da pesquisa, ou seja, regras claras. Reduz a burocracia, apenas com uma avaliação ética e não duas. Estabelece regras claras, segurança jurídica e prazos bem definidos, e aí então coloca o Brasil no mesmo patamar dos países desenvolvidos, ou seja, não precisamos inventar a roda, apenas seguir regras que já foram estabelecidas. A criação do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa não extingue a CONEP e apenas torna a CONEP a coordenadora de uma área técnica responsável pelo campo da ciência e tecnologia, mas de caráter normativo, consultivo, deliberativo e educativo, deixando então a aprovação dos protocolos de pesquisa para os comitês de ética em pesquisa, que continuarão vinculados à CONEP. O prazo para aceitação dos documentos, então, fica estabelecido, então nós teremos aí um prazo para aceitação dos documentos de 10 dias, para avaliação do CEP de 30 dias, e com prazos para consultar especialistas para a resposta, mas tornando esse prazo, então, num prazo dentro daquilo que a gente espera, a aprovação do protocolo de pesquisa, que seria no máximo de 90 dias. Os prazos da Anvisa também para avaliação de 90 dias. Existe ainda um grande debate sobre a questão dos biológicos, em que a Anvisa ainda exige 180 dias para aprovação, mas esse também é um debate que nós precisamos ampliar, porque o ideal seria também 90 dias para a Anvisa, com um sistema de clock stop para avaliação, ou seja, qualquer pendência nós não precisaríamos voltar para uma fila ou para o ponto zero. Então, isso faz também com que a gente possa estabelecer prazos até para fiscalização e liberação dos produtos importados, reduzindo esse prazo que hoje gira em torno de 8 meses em média, e que possa reduzir, então, para prazos bem estabelecidos. Outro ponto importante, e que sempre é motivo de polêmica, o PL garante o acesso pós-estudo, não existe perda de direitos, mas sim uma garantia de que são respeitados por força de lei. E lembrando que o fornecimento experimental pós-estudo será sempre fornecido por um programa de acesso pós-estudo e vai ser estabelecido de acordo com a gravidade de cada doença. Então, doenças raras, doenças graves, incuráveis, sem outras possibilidades terapêuticas, como câncer, por exemplo, tem o seu direito de um fornecimento garantido pelo tempo que for necessário. Apenas se estabelece um prazo para doenças que sejam mais comuns e que muitas vezes vão ter o acesso num prazo curto pelo próprio Sistema Único de Saúde. O projeto hoje tramita na Câmara dos Deputados, espera a aprovação da CCJC, comissões que estão agora paralisadas em virtude da Covid. Ele foi colocado e foi solicitada a urgência pela comissão, a única comissão que está ativa agora no momento na Câmara dos Deputados, que é a comissão da Covid, e espera, então, ser pautada em caráter de urgência, e esse é o clamor dos pacientes brasileiros e também de todos os pesquisadores e profissionais que trabalham em pesquisa clínica, de que esse projeto possa ser colocado em votação para que seja aprovado em caráter de urgência, porque a própria pandemia mostra o quanto é importante a pesquisa clínica para o Brasil, não só se tratando do vírus da Covid-19, mas também e principalmente do câncer, que é uma área que exige tanta pesquisa e tanta inovação, e nós não podemos ficar fora disso nesse momento. Importante ainda, para terminar essa colocação, pautar algumas coisas que são bem importantes. Obviamente que os prazos, e o Dr. Jorge Venâncio
que é o presidente da Conef, vai falar na sequência, os prazos diminuíram muito. Eu e o Dr. Jorge já há bastante tempo já fazemos esse debate, e é um debate extremamente democrático e salutar para o Brasil, com o Dr. Jorge defendendo o seu ponto de vista da Conep, e nós, pesquisadores, também defendendo que precisamos sim agilizar esses prazos. Esses prazos reduziram, mas ainda estão longe do ideal. Os prazos ideais são os prazos que estão sendo praticados agora, atualmente, pela pandemia de Covid, com a aprovação dos protocolos em até uma semana, uma liberação extremamente rápida por parte da Conep e da Anvisa, e é por isso que nós precisamos de um projeto de lei, para que isso fique como um legado. Nós temos agora boa vontade por parte da Conep e da Anvisa para que as coisas andem de maneira rápida. Eu sei que foi feita uma força-tarefa para essa aprovação, e nós precisamos, então, estar preparados para que isso fique como uma herança na pós-pandemia, que nós tenhamos, sim, uma aprovação rápida para todos os protocolos em todas as áreas terapêuticas, que essa aprovação seja ágil, que o Brasil possa participar com um tempo maior de recrutamento nesses estudos. E, obviamente, que isso só vai ser feito se isso estiver colocado claramente como uma regra num projeto de lei que não pode ser modificado facilmente sem que se faça toda essa discussão ampla que está sendo feito agora. É para isso que também existe a Aliança Pesquisa Clínica Brasil, da qual a Abrale faz parte, para defender, então, essa posição. E a ideia é que, aprovado o projeto de lei, nós possamos trabalhar também com uma expansão da pesquisa clínica em todo o Brasil, com a criação e a profissionalização de centros de pesquisa clínica no Norte, no Nordeste, como nós já temos feito com o auxílio, inclusive, da SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, com programas, então, de capacitação, e eu vejo um futuro brilhante para a pesquisa clínica no Brasil. Nós podemos migrar da 24ª posição para a 10ª posição rapidamente após a aprovação do projeto de lei, e podemos também, então, praticamente aumentar o número de protocolos de pesquisa em andamento no Brasil para o dobro ou até mais que isso. Isso certamente vai atrair mais investimentos para o Brasil num momento de crise econômica, vai poder fazer com que o SUS se desafogue e se desonere, porque vai proporcionar acesso aos pacientes brasileiros. Enfim, todos saem ganhando, mas principalmente os pacientes com câncer do Brasil. Os pacientes com câncer não podem ficar esperando prazos burocráticos e de discussões prolongadas sobre o protocolo de lei. E veja, nós não estamos quebrando nenhuma regra ética. Eu acho que essas questões éticas no Brasil já estão muito bem estabelecidas e vão continuar a ser respeitadas, só que agora, através de um projeto de lei que venha fortalecer a pesquisa clínica brasileira, venha fortalecer os pesquisadores brasileiros. Existe toda uma geração nova de oncologistas e de pesquisadores em diversas áreas, aptos e ávidos por desenvolverem novos protocolos de pesquisa. Os próprios tratamentos para câncer têm evoluído numa velocidade nunca vista como antes. Então, o projeto de lei vem a consolidar tudo isso. É momento da aprovação do projeto de lei. O relatório apresentado na última comissão, de autoria do deputado Irã Gonçalves, é um relatório que está extremamente bem elaborado e contempla todas as necessidades da pesquisa clínica brasileira e dos pacientes brasileiros. Então, esse é o desejo da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, e nós contamos, então, com o apoio de todos os ouvintes, de todas as associações de paciente, que a gente possa fazer uma grande mobilização e exigir que esse protocolo seja pautado, seja votado, e que, enfim, a pesquisa clínica do Brasil possa ser destravada e caminhar a passos largos para uma modernização e uma equiparação aos padrões internacionais dos melhores países. Nós estamos sempre mirando os países que são destaque em pesquisa clínica.
como a União Europeia, como os Estados Unidos, o Canadá, como da apresentação anterior, e é nesses prazos e nesses exemplos que nós precisamos nos orientar para que o Brasil possa ser destaque no cenário internacional, porque nós somos um país de dimensões continentais e com um potencial e um mercado enorme. Então, estamos prontos para assumir esse desafio e a pesquisa clínica não pode esperar mais. Uma boa tarde e essa é a minha apresentação para hoje. Obrigado, Dr. Fábio. Suas palavras também foram muito inspiradoras. Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos trabalhando para criar um país melhor para os nossos pacientes, com pesquisa clínica democrática e de acesso pleno para todos. Dr. Bichal foi muito enfático em falar sobre ter o paciente no centro dessa discussão. E também concordo com você de que temos que fazer o melhor pelos pacientes. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar, mais uma vez, o Dr. Jorge, que também nos enviou um vídeo e será exibido para você. Fique de olho. Agradecer o convite simpático da doutora Merula. Uma satisfação estar participando aqui do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. E queria primeiro apresentar um pouco o trabalho que nós estamos desenvolvendo na CONEP, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, relativa à pandemia do coronavírus. Nós, desde o início da pandemia, montamos uma espécie de uma força-tarefa, né? Paramos de trabalhar basicamente para as reuniões mensais que a gente trabalhava no período ordinário e passamos a ter reuniões diárias. Chegamos a ter 4 câmaras diárias em alguns dias, né? Inclusive nos fins de semana também trabalhando, e chegamos hoje no nosso último boletim, que sai atualmente toda terça-feira, chegamos a ter mais de 700 estudos sobre a Covid aprovados, dos quais quase 200 ensaios clínicos. Né? Parece um resultado bastante positivo e conseguimos isso com um tempo médio de análise de 7 dias. E nos casos dos protocolos mais importantes, por exemplo, as vacinas, etc., o tempo bem abaixo disso. Né? É interessante ressaltar que, para nossa surpresa até, nós, numa entrevista recente, recebemos até um questionamento se não estaríamos andando rápido demais, o que eu achei uma coisa interessante, não tem base isso, porque os critérios de proteção dos participantes de pesquisa têm sido rigorosos de nossa parte, isso aí foi inteiramente mantido, mas nós temos que trabalhar com os prazos que a realidade nos coloca. Não teria sentido trabalhar como se nós estivéssemos numa situação de normalidade no país. Estamos tendo aí, melhorou um pouco a situação, mas ainda assim acima de 700 óbitos por dia, e isso é uma situação que exige medidas excepcionais e é com esse sentido que a CONEP procurou enfrentar essa situação. De uma certa maneira, procuramos nos colocar também como uma parte da frente, da primeira frente de enfrentamento da pandemia. Foi assim que a CONEP procurou encarar essa situação. Muito bem, o segundo ponto que nos pediram para tocar foi o processo de acreditação de comitês de ética em pesquisa para cumprir um processo de descentralização do sistema atual. Vocês sabem que atualmente a CONEP coordena um sistema com cerca de 850 comitês de ética espalhados em todo o país, né? Nas universidades, nos hospitais, nas secretarias de saúde, etc. E a ideia é que a gente tenha um conjunto de comitês que progressivamente vão tendo a possibilidade de assumir as responsabilidades de analisar os protocolos de risco maior que atualmente passam pela CONEP e que passariam a ficar nesses CEPs acreditados. Né? O risco que nós temos nesse processo e que nós estamos procurando minimizar ao máximo é o risco de passar a ter critérios diferenciados em cada CEP, o que seria uma coisa muito negativa para a pesquisa no país. Né? Então, nesse sentido, foi definido na resolução nossa, que previu essa questão da acreditação,
que haveria um período de pré-acreditação. Nós já fizemos a primeira chamada aqui na região metropolitana de São Paulo, que é a principal região de pesquisa do país, responsável por cerca de 25% das pesquisas total, e a pré-acreditação, foram pré-acreditados 5 comitês de ética, e o processo de integração, de debate com eles já foi iniciado agora no início de agosto. Eles já participaram da reunião da CONEP, nós vamos estar participando também das reuniões ordinárias desses comitês de ética, e tudo de modo que a gente possa ir harmonizando os critérios para que, quando eles assumam efetivamente a responsabilidade pela análise dos protocolos de risco maior, isso seja feito de uma forma harmônica entre o conjunto de comitês de ética e a CONEP, de modo que a gente possa ter critérios unificados nesse processo. Então, isso eu acredito que está avançando. Vamos estar acompanhando esse processo para ter o melhor resultado possível. A terceira questão que nos solicitaram que tocasse é a questão do projeto de lei que está no Congresso, PL 7082 de 2017, que está na Câmara, né, e que procura regulamentar, através de uma lei, o funcionamento do sistema de regulação ética no país, né, do sistema CEP-CONEP. Qual é o problema que nós vemos? Quer dizer, nós somos contra uma lei. Uma lei, em princípio, é uma coisa boa, porque vai colocar um nível superior de regulamentação desse sistema, né? Agora, o que nós somos contrários é que a lei implique em retrocessos em relação ao que nós temos atualmente, né? Especialmente, a lei não pode implicar em redução de direito dos participantes de pesquisa, dos doentes que participam das pesquisas clínicas. Isso seria um retrocesso que não nos parece razoável. E o projeto, como ele está produzindo retrocessos importantes, né? O principal deles é a redução do direito ao tratamento depois que o estudo acaba. Atualmente, quando uma pessoa participa de uma pesquisa clínica, ganha o direito de receber o tratamento que ele ajudou a testar, se houver benefício e indicação médica e tudo, pelo tempo que houvesse benefício. Quanto houver esse benefício, a pessoa tem o direito de continuar recebendo esse tratamento. O projeto reduz a um máximo de 5 anos e coloca critérios bastante rigorosos que podem, inclusive, ser muito menos do que isso. Isso aí não está, de jeito nenhum, muito claro no projeto, né? O que tem é o limite máximo de 5 anos, mas não está claro qual é Fica uma coisa muito subjetiva e muito pouco definida qual é o direito efetivo ao pós-estudo que o projeto confere ao participante de pesquisa. Então, esse é um retrocesso que nós não consideramos positivo e não consideramos adequado. A lucratividade das pesquisas, dos patrocinadores e tudo mais é bastante substancial hoje em dia, né? Não somos contra isso, mas não vemos sentido em função de aumentar mais ainda essa lucratividade e retirar direito dos participantes. Isso aí é uma coisa negativa que nós não consideramos adequada. O segundo ponto que seria muito importante tocar também nesse projeto de lei é que a independência da CONEP nos parece também gravemente ameaçada. Essa é uma conquista importante. A CONEP é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde desde a sua criação, há 24 anos atrás, em 1996, mas o Conselho tem tido a sabedoria de respeitar a independência da CONEP. Para vocês terem ideia, 73% dos membros atuais da CONEP são indicações dos comitês de ética em pesquisa locais. Como é que é feita a escolha deles? É montada uma comissão paritária, metade da CONEP, metade do Ministério. Isso está previsto na Resolução 446 do Conselho já desde 2011. E isso tem sido um critério muito bom, porque para se aprovar qualquer nome é necessário convencer a outra parte. Ninguém tem maioria na comissão. Então, isso tem feito vir o melhor da universidade brasileira para dentro da CONEP. No projeto, o que está previsto? Não se amarra claramente os critérios para a indicação dos membros da CONEP.
remete-se isso, na prática, para o decreto regulamentador da Presidência da República. E, com isso, existe um risco bastante concreto de passar a ter uma CONEP indicada por critérios políticos, o que seria uma coisa muito negativa, a nosso ver. Quer dizer, imaginem uma CONEP terraplanista, uma CONEP a favor da cloroquina sem ciência, alguma coisa desse tipo, seria um retrocesso muito significativo para a ciência brasileira. Então, isso nos parece um ponto muito importante. Nós insistimos bastante com os relatores anteriores pela manutenção desse sistema da comissão paritária, mas não tivemos sucesso e o projeto, do jeito que está, corre um grave risco de extinguir com a autonomia da CONEP atual. Então, esse é um segundo ponto que eu acredito também que é um ponto negativo que seria muito importante de ser corrigido. Ainda sobre a situação da pesquisa no país, eu acho que seria importante ressaltar o seguinte. Primeiro, houve uma participação, especialmente nesse período da pandemia agora, muito expressiva da comunidade científica brasileira. Nos primeiros 3 meses da pandemia, nos ensaios clínicos, nós tivemos mais de 90% dos estudos de origem das instituições brasileiras. As pesquisas que vieram de fora até o final de junho eram menos de 10% do total. Depois disso, houve algum aumento, mas ainda assim as pesquisas de origem externa estão na faixa entre 15% e 20% do total. Mais de 80% continuam pesquisas de iniciativa local. E isso foi um avanço muito importante em relação à situação anterior. E seguramente é uma coisa que pode ter ensinamentos importantes para o futuro. Além disso, eu queria dizer o seguinte, a situação da pesquisa no país seguramente tem muito para avançar, né? Principalmente, seguramente, precisa de muito mais recursos para ser investido nisso aí, que é uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico do país, inclusive. Agora, nós estamos longe de estar numa situação muito negativa assim, né? Porque o que acontece? As pesquisas hoje são bastante concentradas nas matrizes dos grandes laboratórios. Nós temos 40% da pesquisa mundial nos Estados Unidos e 28% na Europa. No restante do mundo inteiro, nós temos 32%. E, nesse restante do mundo, o Brasil está em 5º lugar. Canadá, China, Coreia, Israel e, logo atrás de Israel, o Brasil. Então, quando se diz, não, nós estamos em 14º lugar no mundo, mas por que a comunidade europeia é composta por uma pleiade de países que têm praticamente as mesmas normas e as mesmas entidades reguladoras? Então, ali, a grande maioria dos 14 que estão na nossa frente. Mas é por causa da proximidade, da existência de uma quantidade expressiva de matrizes nesses países. Isso quer dizer que nós temos que estar satisfeitos com o que nós temos agora? Claro que não, temos que lutar para melhorar a nossa situação. Agora, não podemos nos enganar e achar que vai ser retirando o direito dos doentes que nós vamos conseguir ter maior entrada de pesquisas aqui, porque não é provável que isso vai acontecer, né? Eu queria lembrar o exemplo do que ocorreu na discussão do projeto de patentes, 24 anos atrás, 1996, em que se prometeu mundos e fundos de que ia ter um grande desenvolvimento científico do país. E, concretamente, o que aconteceu? Nós tínhamos, na época, um déficit comercial na área da saúde de 300 milhões de dólares, e hoje já ultrapassou os 15 bilhões de dólares, ou seja, 50 vezes mais. Então, não foi um processo que trouxe um grande benefício assim ao país. E aqui também, nesse caso, quer dizer, a pergunta que eu tenho feito sistematicamente aos defensores do projeto é qual é o compromisso que é feito para crescer a pesquisa no país se abrir mão do direito dos doentes. E as respostas são sistematicamente vagas e inconclusivas. Então, eu queria chamar a atenção que não sou contra discutir todos esses detalhes e procurar aperfeiçoar ao máximo o projeto, ou pelo menos reduzir os problemas que ele tem, mas, de jeito nenhum, nós podemos ser ingênuos nesse processo e acabar retirando o direito dos nossos doentes sem ter grande reciprocidade da parte
dos que estão defendendo o projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos o melhor para todos os pacientes do Brasil. Vocês que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas diretamente pelo chat da plataforma. Comente no Twitter ou no Facebook com a hashtag #MovimentoTJCC e acompanhe suas postagens neste debate. Nos intervalos dos painéis, aproveite para visitar a área dos patrocinadores, TJCC Social e os desafios. Navegue na plataforma, faça networking e concorra a prêmios. Agora, vamos às perguntas. Boa noite a todos que estão acompanhando esse painel de pesquisa clínica no Brasil. Meu nome é Thaís Itaque, eu sou repórter da Globo News, faço muitas reportagens na área da saúde, entendo muito bem o que foi mostrado aqui e acompanho os desafios também, além de cobrar por políticas públicas melhores e essa atenção maior que a gente deve ter, né, para as pesquisas e para a saúde no Brasil. A gente vai dar continuidade agora ao vivo, né, com esse painel, e antes de fazer algumas perguntas que já os participantes estão colocando aqui no chat para os nossos convidados que estão aqui conosco, o Dr. Jorge Venâncio e o Dr. Fábio Franchi, primeiramente agradecer muito o que vocês disseram aqui, expuseram, extremamente importante a gente acompanhar e fazer com que as pessoas tenham mais consciência do que está acontecendo, né? A gente vai passar mais um vídeo com a participação do Dr. Marcelo Morales, que é secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Vamos assistir, então, esse vídeo primeiro. Olá, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de dizer que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações reconhece o problema que o câncer impõe à sociedade brasileira e mundial. Dados recentes apresentados pela Organização Mundial da Saúde em 2020 e pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer confirmam o câncer como a principal causa de morte prematura ocorrida entre os 30 e 69 anos. Estima-se que 1 em cada 5 pessoas será diagnosticada com câncer antes dos 75 anos. Em 2018, foram 18 milhões de novos casos de câncer e 10 milhões de mortes devido à doença globalmente. Os dados também indicam que esses números devem dobrar até 2040. E dentre as principais causas desse aumento na incidência e mortalidade estão o envelhecimento e o crescimento populacional. Hoje o câncer já é responsável por 1 em cada 6 mortes em todo o planeta. Além do impacto na saúde pública, é preciso considerar também o impacto econômico da doença. Nesse sentido, um estudo realizado em 2012 indicou perda de 0,2 a 0,5 do Produto Interno Bruto do Brasil, devido à perda de produtividade causada pela morte prematura por câncer. Estimativas lançadas pelo INCA em 2020 também apontam que no Brasil, entre 2020 e 2022, ocorrerão 625 mil casos novos de câncer por ano. O MCTI está atento a essa temática no Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Saúde, elaborado no âmbito da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, onde é dado o devido destaque ao diagnóstico e ao tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, na qual o câncer está inserido. Nessa linha temática, destacamos o apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento, para tecnologias e projetos para prevenção e tratamento e controle de doenças crônicas não transmissíveis. Adicionalmente, nesse mesmo plano, focamos na pesquisa clínica e propomos o fomento às atividades de pesquisa clínica, tendo como meta modernizar a logística e a infraestrutura de pesquisa clínica em universidades e institutos de ciência e tecnologia, principalmente os públicos. O MCTI também colaborou
para a elaboração do Plano de Ação de Pesquisa Clínica no Brasil, publicado neste ano, e propõe formas de aumentar a capacidade do país em desenvolver e atrair esse tipo de pesquisa que tem impacto no enfrentamento do câncer. O MCTI também é atuado na análise do projeto de lei 7082 de 2017, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Esse projeto tem como objetivo simplificar o processo de realização de pesquisas, dessa forma, viabilizar a realização de mais ensaios clínicos no país. Além disso, é possível apontar dentre os institutos nacionais de ciência e tecnologia alguns voltados especificamente à pesquisa relacionada ao câncer e outros cujos focos de pesquisa afetam diretamente esse tema. O programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs, consolidou-se como um dos programas mais importantes para a ciência brasileira, para a mobilização dos principais agentes de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, uma vez que, além do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq, a CAPES e as fundações de amparo a pesquisas estaduais cooperam também internacionalmente dentro dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Destacamos alguns em andamento ligados diretamente ao tema câncer, que podem ser recrutados para o desenvolvimento de novos projetos. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Células-Tronco e Terapia Celular no Câncer é algum deles. Além do estudo de células-tronco neoplásicas, ele tem como foco as leucemias e os linfomas. Outro instituto nacional é aquele do controle do câncer, com foco na prevenção e diagnóstico, da melhoria do prognóstico e tratamento, propiciando mais segurança e maior sobrevida aos pacientes. Outro instituto é o de Ciência e Tecnologia em Oncogenômica e Inovação Terapêutica, cuja missão é combater o câncer por meio da aplicação de conceitos e tecnologias inovadoras. O Instituto Nacional de Fotônica Aplicada à Biologia Celular é outro instituto também que tem como subprojeto específico relacionado a câncer e metástase. O financiamento dos projetos apoiados pelo MCTI é realizado através de chamadas públicas, realizadas nos âmbitos do CNPq e da FINEP, e também em menor escala através da Embrapi. Além das chamadas públicas em temas específicos, também temos as chamadas para bolsas de mestrado e doutorado, todas elas direcionadas a projetos de pesquisa no país. Chamadas recentes nesse tema podem ser citadas e eu coloco algumas delas. Uma desenvolvida junto com o CNPq, o Ministério da Saúde, para pesquisa em doenças crônicas não transmissíveis e fatores de riscos associados. Outra chamada é a 20 de 2020, apoio à pesquisa científica e tecnológica e de inovação, com bolsas de mestrado e doutorado. Por fim, gostaria de destacar que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está empenhado no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e comprometido com as questões legais e éticas, cumprindo sua missão de coordenar a pesquisa científica, tecnológica e inovação no Brasil, e estamos trabalhando para tornar o país preparado para as pesquisas clínicas, em especial contra uma doença que tanto nos aflige, que é o câncer. Em nome do ministro Marcos Pontes, agradeço pela oportunidade. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
pela pesquisa, é muito sério, pois você se doa e muitas vezes nunca é reconhecido pelo hospital. Falo da rede particular. Não falo do dinheiro, mas paciente ser pesquisa clínica e ter depois de para realizar exames, é muito triste isso. Eu mesmo, essa pessoa, né, vivenciou isso. Acho triste ser exemplo de pesquisa de um grande hospital particular. Quando me sinto mal, tenho que fazer exames particulares e deviam dar um plano de saúde permanente. Essa é uma dúvida, né, de uma pessoa que fez parte aí de um projeto, né, de pesquisa. A gente pode começar, então, essa resposta aí de vocês, se estejam à vontade. Não sei se o doutor Jorge Venâncio gostaria de começar e depois a gente passa para o Fábio. Bom, os direitos que estão assegurados hoje aos participantes de pesquisa são não ter despesa nenhuma durante a pesquisa. Então, todos os processos da pesquisa são financiados pelo assinador e pela instituição que promove a pesquisa. Segundo, quer dizer, as despesas que eventualmente o participante tenha, com transporte, alimentação, etc., nos dias que ele precisa comparecer ao hospital ou à instituição, também devem ser ressarcidas, né? E, além disso, qualquer qualquer evento adverso ou qualquer dano que exista durante a pesquisa, ele também deve receber o tratamento durante a pesquisa que for adequado para ter o melhor tratamento possível. E, além disso, dessas questões todas, o direito a receber o tratamento que ele ajudou a testar depois que o estudo acaba, certo? A parte de exames posteriores ao pesquisa, essa não está principalmente. Agora, o que a gente tem colocado em relação ao projeto é que ele quer reduzir ainda esse, certo? E por isso nós temos nos colocado contrários com a forma que ele está atualmente. Não somos contra ter um projeto de lei, mas não um projeto de lei que reduza direitos dos doentes. Com certeza, muito obrigada, doutor Jorge. Doutor Fábio, se puder dar continuidade, né? Claro que dentro de um projeto, né, você ser atendido e abraçado, né, nesse projeto específico, eu acho que faz parte né, das pesquisas. E imagino que se a gente colocar milhares de voluntários aí também, com uma participação de exames em outras áreas, seria um gasto muito grande. Não sei se a gente pode, né, falar sobre isso também. Não, em primeiro lugar, boa noite a todos. Na verdade, Thaís, o que a gente tem que pensar sobre esse caso hoje nós estamos num congresso de oncologia, a maior dificuldade para os pacientes com câncer é acesso a tratamentos de ponta. O SUS, né, tem uma tabela que está extremamente defasada. Os novos tratamentos que acabam sendo lançados numa velocidade quase que semestral não são incorporados pelo SUS, ou quando são, como exemplo de alguns medicamentos para câncer de mama, são 20 anos depois da sua aprovação para comercialização no Brasil. Então, a pesquisa clínica garante esse acesso a um tratamento de ponta, a um tratamento que tende a ser até mais promissor do que o tratamento que já existe, e também acesso a todos os tratamentos e a todos os procedimentos. E eu fico aqui, e eu preciso deixar isso bem claro, o discurso do Dr. Venâncio, que eu respeito muito, que já se tornou quase um amigo aqui, depois de 5 anos de debate sobre o projeto de lei, é que o projeto de lei não retira direitos dos pacientes. Tem uma grande diferença, né, da minha posição para a posição do Dr. Venâncio, é que eu atendo pacientes. Eu atendo pacientes com câncer todos os dias, né, em grande quantidade, que chegam até o meu centro procurando tratamento para câncer, e, hipótese alguma, um pesquisador permitiria que um paciente participasse de um estudo, de uma pesquisa, e que não ficasse sem tratamento depois de provado que aquele tratamento funciona para ele. O período que ele vai receber vai depender muito da doença que ele apresenta, da gravidade, da possibilidade de o tratamento estar
fazendo efeito e não está sendo tóxico, por exemplo. Então, o pesquisador, no projeto de lei, vai ter toda a autonomia de poder garantir isso e solicitar isso junto ao patrocinador. Então, isso está bem estabelecido e já acontece agora e vai continuar acontecendo, e de maneira nenhuma nós vamos retirar esse básico de acesso aos pacientes com câncer. Então, eu diria para essa paciente que fez essa pergunta, que ela talvez não tenha entendido muito bem o processo. Depois que se sai do protocolo de pesquisa, ou porque o tratamento não funcionou, ou porque ela apresentou algum efeito, né, que levou ela a sair do protocolo, ela precisa continuar o seu tratamento com o plano de saúde que ela dispõe. Então, se ela pertence ao SUS e ela pesquisa, por exemplo, num hospital privado, ela vai ter que buscar o atendimento, né, na rede do SUS ou pelo seu plano de saúde ou o que ela dispor. Essas regras, né, elas precisam ser bem esclarecidas no início, quando o paciente entra no protocolo de pesquisa, porque ele se acostuma a ser muito bem atendido no protocolo de pesquisa, ele recebe o melhor tratamento, a atenção médica, os exames, né, e depois que ele sai desse processo e tem que retornar, por exemplo, para o SUS, realmente é uma diferença gritante e o paciente sente isso. É verdade. O doutor Jorge gostaria de colocar mais alguma coisa? A gente pode passar para a próxima pergunta. Posso só comentar uma coisa rápida, um minutinho. O projeto limita o estudo em um máximo de 5 anos. Isso é explícito no artigo que está no... Se o paciente... Portanto, não, isso não é verdade. O máximo do tempo de pós-estudo é de 5 anos no projeto. Pode olhar com atenção que é escrito lá. Depois de 5 anos, o pós-estudo pode ser interrompido. Esse é o direito que está sendo dado ao patrocinador do estudo no projeto. Certo? Portanto, no caso de câncer, que eventualmente passou maior do que 5 anos, ele corre o risco de voltar para o SUS com todas as dificuldades que o Dr. Frank já enunciou, e isso não nos parece uma coisa adequada. Essa é a nossa oposição. Thaís. Estou te ouvindo, pode falar. É importante colocar, o projeto de lei estabelece, então, um prazo de 5 anos de acesso, mas se o paciente não tiver outra opção terapêutica, se ele for uma doença grave, incurável, e que ele necessite continuar o seu tratamento, isso é garantido no projeto de lei. Então, nenhum paciente vai ter o seu tratamento interrompido em hipótese alguma. Vale a pena frisar, esse acesso pós-estudo só existe no Brasil, não existe em nenhum outro país, né? Nos outros países, quando o paciente participa de voluntário e acaba o protocolo ou acaba o estudo, o número de infusões que ele tem que receber, ele sai do protocolo. Aqui não. Aqui nós vamos estar garantindo, além disso, no mínimo 5 anos, e se houver necessidade, que ele possa garantir e continuar com o seu tratamento. É isso que está colocado no projeto de lei. São 5 anos dentro do tratamento que ele está fazendo em relação ao projeto de pesquisa. Se, por exemplo, tem uma outra questão de saúde, isso vai estar embutido nesse projeto? Não, aí ele tem que tratar, obviamente, com o acesso que ele vai ter. É o tratamento para o câncer e, obviamente, para algum efeito colateral que seja em decorrência do tratamento experimental que ele está recebendo. Porque senão o patrocinador ele teria que arcar, por exemplo, para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras doenças que o paciente apresenta, e esse não é o caso, né? Aqui é o tratamento para a doença que está sendo estudada e também para tratamento de eventos adversos que o tratamento esteja causando, se isso for comprovado. Então, isso também está bem estabelecido, e esse é um DIT. Tá. Tem mais uma dúvida aqui, na verdade estão chegando muitos comentários também, além de perguntas. Uma pessoa que escreveu assim: eu recebi um cliente que foi descontinuado da pesquisa e por via judicial não conseguimos reverter.
pois no contrato previa descontinuidade. Infelizmente, esse item não foi observado anteriormente e foi aprovado pelo CEP. Aí tinha uma outra pessoa que comentou, poxa, isso é de grande responsabilidade e análise criteriosa para que todos os direitos estejam garantidos nesse documento. Existe essa descontinuidade né, da pessoa no projeto de uma maneira assídua, assim, de uma maneira continuada dentro dessas pesquisas? Isso é algo que vocês encontram facilmente? Como é que é isso? Thaís, quando o paciente é descontinuado, ele pode ser descontinuado porque o tratamento não está surtindo o efeito desejado, ou quando for comprovado que ele não é eficaz e que não existe, então, mais motivo para ele continuar recebendo o tratamento. Então, existem critérios científicos bem rigorosos para que o paciente continue recebendo esse tratamento. Então, provavelmente, a situação desse paciente tenha sido uma dessas duas situações. E, obviamente, quando nós estamos numa situação crítica, um paciente, por exemplo, que não tenha outras opções de tratamento, receber a notícia de que o tratamento vai ser interrompido é uma notícia bem difícil, né? Então, teria que analisar, claro, criteriosamente esse caso, mas sempre vai prevalecer também a opinião do médico que está cuidando do paciente. O investigador vai ter a responsabilidade sobre a saúde do paciente e vai, junto com o paciente, conversar o que é melhor para ele ou não, e se o tratamento deve ser interrompido ou se existe a possibilidade de continuar. Mas, às vezes, por segurança do paciente, nós precisamos interromper. E foi o caso agora da vacina de Oxford, né, que foi interrompida por uma questão de segurança, isso exemplifica bem, até que se tivesse, então, toda a segurança de se retornar ao protocolo. Mas poderia não retornar. Tá, vou passar por uma outra pergunta, tem algumas aqui que a gente está, na verdade, elencando aqui, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Qual que é o papel das associações de pacientes nos estudos de pesquisa clínica? Acho que o Dr. Jorge Fernandes pode falar um pouco a respeito desse papel aí dos pacientes. Como é que é essa conversa? Eles podem, frequentemente, estar tanto no recrutamento dos participantes de pesquisa, geralmente as associações também, muito frequentemente, passam nos comitês de ética e acompanham o andamento das pesquisas, se os direitos dos participantes estão sendo respeitados ou não, né? Então, a participação das associações geralmente é bastante grande. É uma questão de... Eles estão sentindo, muitas vezes, na pele a situação de aflição com a doença, né? À medida, a participação deles, muitas vezes, é muito positiva, muito bem-vinda. Que bom. A pesquisa clínica ainda é um assunto pouco divulgado no Brasil e cheio de dúvidas. Fazer para divulgar mais esses benefícios das pesquisas para a sociedade, desmistificar alguns conceitos, como, por exemplo, cobaia e placebo. Vou até trazer aqui um comentário. Eu tenho um irmão que tem um problema de saúde mental e ele vai participar de um projeto que vai utilizar placebo, e isso nunca aconteceu. Esse placebo na questão dele. Como é que a gente pode ultrapassar algumas barreiras de comunicação também, fazer com que as pessoas entendam mais, né, a importância, como elas podem fazer para participar com a Covid, né, com essa corrida, né, da vacina. Parece que a gente está entendendo um pouco mais sobre isso, né? Então, muita coisa ficou melhor. A gente vê que a burocracia diminuiu um pouco, nós temos vários desafios, mas como fazer para divulgar mais? Assim, o papel da mídia é muito importante, né? E das associações, né? E dos especialistas e médicos. Eu vejo, Thaís, agora com a questão da Covid, que a mídia tem esclarecido muito a questão
dos tipos de estudo, das fases da pesquisa clínica e de como esses estudos eles são feitos, né? Então é importante que essa discussão se torne frequente e à medida que os estudos clínicos eles estejam presentes para vários tipos de doença, e é esse o objetivo que a gente tem, né, para o Brasil, muitas pessoas vão participar dessas pesquisas, vão entrar como voluntários, como é o caso da Covid. É por isso que é importante que as pessoas entendam que o placebo ele é necessário como metodologia. Nós nunca vamos oferecer placebo para um paciente se houver um tratamento eficaz disponível. Isso é antiético e é por isso que existem os comitês de ética para se regrar isso. Agora, por exemplo, voltando ao exemplo da Covid, que é muito ilustrativo, se nós não temos vacina, então a vacina que está sendo testada ela é comparada ao placebo, porque nós precisamos provar que quem não recebeu nada, né, vai ter uma chance maior de se contaminar pelo vírus do que quem foi vacinado. Então, aí o placebo se justifica. E em oncologia, hoje, os nossos estudos usam apenas placebo em estudos duplo controlados. Dificilmente um paciente vai participar de um estudo oncológico. Isso acontecia mais antigamente, onde não existiam tantas opções terapêuticas. Então, talvez esse paciente que se manifestou tenha sido um caso assim, né, de não haver nenhum tipo de tratamento disponível que seja comprovadamente eficaz, e aí ele precisa ser controlado com placebo. Mas a mídia e esses debates, e o debate que nós estamos traçando hoje, sem sombra de dúvida, vão ajudar nessa desmistificação até mesmo da palavra cobaia. Eu tenho um paciente meu, Thaís, que é jornalista e que ele escreveu um artigo que ser cobaia é uma bênção, né? Ou seja, participar, né, de um tratamento quando você não tem perspectiva nenhuma de receber algo que possa ser eficaz, reabre a esperança do paciente de poder lutar contra a doença. E realmente esse paciente se beneficiou, teve uma resposta muito boa. Então, acho que isso também desmistifica a palavra cobaia. Eu vou fazer só mais uma pergunta, porque a gente já está chegando nos minutinhos finais, né? Para o Dr. Jorge Venâncio, qual a diferença que houve do plano de ação pela CONEP na aprovação das pesquisas clínicas em Covid-19 e as demais áreas de pesquisas no Brasil? A diferença foi que nós estávamos diante de uma situação de pandemia gravíssima no país, né? Quantidade de óbitos. O país é o segundo do mundo em quantidade de óbitos hoje, e, portanto, isso necessita evidências graves, né? E passamos a ter reunião com a nossa força de trabalho diárias, né? Diversas vezes, inclusive no fim de semana, sábado, domingo, etc., e conseguimos ter um prazo médio de análise de 7 dias, e os protocolos mais importantes, frequentemente aprovados em 2, 3 dias. Né? Então, a situação é essa, isso é relativo à situação de gravidade que estamos enfrentando até hoje. Melhorou um pouquinho, mas continuamos com uma quantidade de óbitos maior que a grande dos países do mundo hoje ainda. Né? Então, precisava de providências extraordinárias, sem dúvida nenhuma. Nesse período de pandemia, as pesquisas tiveram essa burocracia reduzida, né? O tempo de aprovação acelerado. A gente, com certeza, vai poder utilizar desse método que foi criado, né, para dar uma força muito maior para as pesquisas científicas no Brasil, né? Análise antes, já há 4 anos, estava em torno de 25 dias, certo? Quer dizer, então, não estávamos com tempos exagerados, mesmo no período normal anterior, certo? Agora nós reduzimos para 7, em função dessa situação excepcional. Mas não estamos com prazos exagerados, 25 dias tem sido frequente nós aprovarmos os projetos normais, não da Covid, aqui no Brasil, antes das matrizes. Né? Então, para ter uma ideia como isso não é uma coisa que tem sido um obstáculo da parte da CONEP, dos projetos de pesquisa aqui.
Eu gostaria que, por gentileza, vocês fizessem as considerações finais. Já gostaria de agradecer imensamente aqui a participação do Dr. Fábio Frank, do Dr. Jorge Venâncio. Foi um momento muito importante de exposição do pensamento de vocês, né? E para a gente entender um pouco do que está sendo positivo, do que está caminhando, porque a gente precisa olhar também para o lado bom, né, de tudo isso e continuar vigilante, né, nesses desafios. Por favor, doutor Fábio, se puder fazer suas considerações finais aí, suas palavras finais. Queria agradecer essa oportunidade de nós debatermos um assunto tão importante quanto a pesquisa, dizer que apesar de eu discordar da opinião do Dr. Jorge com relação à retirada de direitos, eu respeito ele profissionalmente, até pelo trabalho que a Conep tem feito, que esse prazo curto ele possa ficar como um legado e que a gente encontre maneiras de estruturar melhor. Eu acho que a descentralização que o projeto de lei coloca é o ideal para que a gente tenha maior velocidade e previsibilidade, ou seja, quando nós propormos um projeto de pesquisa para o Brasil, que a gente tenha, então, um prazo que seja ágil, né, e permanente. Eu acho que esse é o grande legado que nós temos que deixar aqui para frente e que debates e discussões como essa fazem parte do processo democrático, que a gente possa estar vendo, e quanto mais nós debatermos o assunto e colocarmos os diferentes pontos de vista, melhor nós vamos conseguir aperfeiçoar um projeto de lei que visa o benefício dos pacientes de doenças graves e raras, e doenças crônicas, e nós precisamos de mais pesquisa e de mais ciência, porque só a ciência vai nos dar a resposta que nós precisamos em busca daquele nosso bem mais precioso, que é a saúde. Então, parabéns ao Congresso TJCC pela oportunidade e pelo esse espaço para pesquisa clínica, e que a gente possa seguir adiante e sair dessa pandemia melhores e com mais acesso à pesquisa clínica no nosso país. Muito obrigada, doutor. Por favor, doutor Jorge, suas considerações finais. Acredito que a gente pode aqui abrir um outro debate, a gente pode falar só do projeto de lei, a gente pode depois, sei lá, a gente pode ler mais, eu posso entender melhor, mas eu acho muito importante existir, assim como o doutor Fábio falou, essas leituras e perspectivas, né? Bom, eu queria primeiro agradecer tanto a organização do Congresso, a doutora Merula, quanto a você, Thaís, e ao doutor Frank, que nós já temos participado de, acho que, pelo menos uma dezena de debates juntos, né? E dizer que estamos fazendo o esforço máximo para que a Conep esteja à altura do desafio que está colocado para a ciência e para a sociedade brasileira no momento atual, né? Sobre o projeto, eu abri aqui o texto do projeto. Queria só, bem rapidamente, colocar o seguinte: artigo 44. O pesquisador e o patrocinador avaliarão o momento em que o fornecimento pós-estudo do medicamento deverá ser interrompido. Parágrafo único. Aplica-se ao caput deste artigo ao menos uma das seguintes condições. Inciso 6º, que é uma das condições, após 5 anos da disponibilidade comercial do medicamento experimental no país. Portanto, me parece que claramente o projeto limita o pós-estudo a 5 anos após a disponibilidade comercial. Não consigo ver outra leitura possível desse artigo que está colocado aqui, mas respeito todas as opiniões, vamos continuar debatendo com o Dr. Frank, com todos os segmentos aí, e também com o conjunto das associações que não podem ser prejudicadas nesse processo, a nosso ver. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Agradeço imensamente, doutor Jorge Venâncio. A gente não vai ter muito tempo para réplica, para tréplica. Doutor Fábio, me perdoe. A gente depois, a gente vai tentar, a gente fala com a Merula para a gente abrir um outro capítulo e, se precisar, rever esses artigos, né? Que isso tá, eu quero agradecer. O projeto de lei, o último parecer, ele é público, Thaís. As pessoas podem consultar sem problema, né? E se inteirar mais
existem cláusulas específicas para isso, garantindo os direitos dos pacientes. Tá bom, depois a gente vê. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Agora eu falo com os participantes, podem ficar aí, porque a gente vai ter próximos debates, vão começar daqui a pouquinho, às 19h. Muito obrigada a todos e boa noite. Se cuidem.